Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Só esse versículo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender essas palavras que trazem ensinamentos tão importantes e preciosos para todos nós. Nosso Deus, nós estamos diante de Ti, agradecidos pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite para cantar os Teus louvores, receber os novos membros da igreja e também para ouvir a Tua palavra. E nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dela e que essas coisas que foram escritas pelo apóstolo Paulo há 2000 anos, elas sejam tornadas vivas, eficazes e relevantes para os corações aqui nessa noite. Que todos nós ouçamos a Tua voz através da exposição da Escritura. Oro especialmente por aqueles que ainda não compreenderam o Evangelho e que ainda têm dúvidas, que lutam no seu coração e na sua mente com essas verdades grandiosas que já certamente ouviram de outras pessoas. Nós pedimos que nessa noite haja luz, que Teu Espírito Santo traga conforto, orientação, convicção de pecado, tudo de acordo com a necessidade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nessa noite expor o Evangelho de Jesus Cristo a partir dessas palavras que foram escritas há 2000 anos atrás por um judeu chamado Saulo. Ele era um perseguidor feroz do cristianismo. Ele não acreditava que Jesus era aquilo que ele dizia. Jesus dizia que era o Filho de Deus e que ele era o Messias, aquele que os judeus esperavam durante muito tempo para ser o Salvador, não somente deles, mas também de todas as nações. Jesus dizia que era essa pessoa. Ele dizia que foi enviado por Deus. Ele dizia que era aquele de quem Moisés havia falado, que os antigos profetas haviam anunciado. Mas os judeus não criam nele e Saulo de Tarso também não. E Saulo era um judeu muito fervoroso. Ele era muito envolvido com a religião dele, o judaísmo. E ele achava que Jesus Cristo era um falso profeta. E ele dedicou a vida dele a perseguir Jesus. E não somente a Jesus, mas os seus seguidores. Nós não temos certeza se ele chegou a conhecer Jesus pessoalmente, mas ele se tornou o maior adversário dos primeiros discípulos de Jesus no século I. Ele era um jovem zeloso, era um jovem muito capacitado, ele tinha sido instruído na religião dos seus pais, que era o judaísmo. Ele tinha sido instruído na cultura romana, o pai dele tinha a cidadania romana e Paulo também herdou essa cidadania. E Paulo estudou fora da região de Jerusalém, então ele conhecia os poetas, os escritores, os filósofos gregos, conhecia a literatura grega, era capaz de citar os principais autores e as figuras mais conhecidas daquela época. Era um homem extremamente culto, extremamente preparado, se destacava dos outros da sua idade. E a missão dele foi destruir o cristianismo. Ele queria acabar com o cristianismo. Achava, como eu disse, que Jesus era um falso profeta e que os seguidores de Jesus eram pessoas lunáticas, pessoas loucas, que não sabiam o que estavam fazendo, seguindo aquele carpinteiro lá da Galileia, que falava coisas absurdas, coisas grandiosas. E nesse desejo, Saulo prendeu muitos cristãos. Ele recebeu autorização das autoridades lá em Jerusalém para perseguir os cristãos, e onde encontrava cristãos, ele prendia e levava para Jerusalém, para que fossem julgados pelo tribunal judaico. E muitos deles foram aprisionados, perderam seus bens, foram separados de suas famílias, e não poucos foram mortos. Há inclusive um caso que nós sabemos, em que os judeus mataram um cristão chamado Estevão. E depois, mesmo depois que Estevão apresentou uma argumentação, um discurso muito claro de por que ele, sendo judeu, tinha acreditado em Jesus, mas os judeus de Jerusalém fecharam os ouvidos e
começaram a apedrejar Estevão, mataram Estevão a pedrada. E adivinha quem estava segurando a roupa, os paletós, as túnicas dos apedrejadores? Exatamente Saulo de Tarso. Tarso era o nome da cidade onde ele nasceu, né? Ele era conhecido como Saulo de Tarso. Saulo apoiou, aprovou e participou, foi cúmplice da morte de muitos cristãos, muitos cristãos. E um dia esse homem vai a caminho da cidade de Damasco, porque soube que lá tinha um grupo de cristãos. E ele está levando os documentos que davam a ele autoridade para prender aqueles cristãos e levar amarrado para Jerusalém para ser julgado. E ele vai no caminho, juntamente com uma tropa de soldados que foi dada a ele como para fazer a prisão dos cristãos, quando de repente ele mesmo nos conta isso, nas cartas que ele vai escrever depois ele conta isso. De repente brilhou uma luz no meio-dia, uma luz que era mais intensa do que a luz do sol. Aí caiu todo mundo. E ele ouviu uma voz. Os soldados que estavam com ele ouviram a voz, mas não entenderam, porque a voz estava falando em hebraico. Saulo entendia hebraico, porque ele era um rabino. Mas os soldados só falavam aramaico, que é outra língua. Eles não entenderam. Mas eles ouviram a voz, embora não entenderam o significado. E Saulo entendeu, porque a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: mas quem é você? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir daquele dia, o que era o maior perseguidor do cristianismo se tornou o seu maior defensor. A mudança que aconteceu nesse homem não tem explicação. Não existe um raciocínio hoje que possa explicar a mudança que aconteceu com esse judeu Saulo de Tarso. As pessoas... tem gente que questiona se Jesus existiu, mas ninguém questiona a existência desse judeu, porque ele escreveu cartas que são datadas do século I, e isso é reconhecido inclusive pelos judeus de hoje e pelos inimigos do cristianismo. Alguma coisa aconteceu com aquele judeu que mudou completamente a cabeça dele. Ele entrou na cidade de Damasco, não mais como perseguidor, mas agora como um discípulo de Jesus Cristo. Foi batizado ali, como nós vimos pessoas serem batizadas essa noite. Ele foi batizado lá na igreja de Damasco, a mesma igreja que ele estava indo destruir, e não demorou para que ele se tornasse um grande pregador do Evangelho. Durante 15 anos, Saulo de Tarso, agora passou a ser chamado de Paulo, ele pregou e fundou igrejas ao redor da Judeia e até nos confins do Império Romano. Nas 5 principais províncias do Império Romano, Saulo de Tarso, agora Paulo, o apóstolo, fundou igrejas, preparou discípulos, batizou pessoas, ensinou o Evangelho e escreveu cartas. 17 delas estão aqui na Bíblia. 17 das cartas que ele escreveu estão aqui conosco, né? Fazem parte das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. E é esse homem que escreve estas palavras aqui a um dos seus discípulos, um rapaz chamado Timóteo, que estava numa igreja, numa cidade chamada Éfeso, e Paulo escreve uma carta para ele, porque não pode estar lá com ele para ajudá-lo a começar a igreja, ou ajudar nos problemas da igreja. E na carta Paulo diz para ele: Timóteo, fiel é essa palavra que eu vou dizer agora para você, e ela é uma palavra digna de toda aceitação. A palavra é essa: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a palavra que Paulo escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, essa palavra é fiel, ela é digna de ser aceita. Por que que Paulo diz isso? E por que que nós deveríamos acreditar em Paulo? Primeiro, por quem está dizendo isso? Como eu disse, aqui não é um Zé Ninguém. Aqui não é um louco que aparece do nada e resolve escrever umas cartas e fundar uma religião. O que você tem aqui é um homem do século I, um judeu da gema, conhecido pelos seus companheiros e compatriotas, um homem de vulto, de coragem, de preparação, de ousadia, e que deu sua vida por aquilo que ele acreditava agora. Não é alguém que aparece do nada na esquina, que começa a fundar uma religião, como nós vemos hoje gente abrindo igreja em todo lugar.
Não, nós estamos falando aqui de um homem cujos escritos mudaram a civilização. Os escritos dele estão na base desse livro que é a Bíblia, que é o livro mais lido e mais traduzido no mundo todo. Então não é um Zé Ninguém que está dizendo isso, mas uma pessoa de peso, uma capacidade intelectual, uma paixão, uma sabedoria para escrever as coisas que ele acreditava. Por isso que essa palavra é digna de ser aceita, pelo menos considerada. Eu queria que você, pelo menos, considerasse nessa noite o que é que esse homem escreveu, porque nós não estamos falando de qualquer um aqui. Aqui não é como no WhatsApp, ou no Twitter, ou no Facebook, que aparece um Zé Ninguém que a gente nunca ouviu lá, com fake news, e escreve lá um monte de bobagem, e fica um monte de gente lá seguindo, curtindo. Não, aqui é diferente. Esse livro tem 2000 anos, mudou continentes, mudou civilizações, é a base da nossa cultura hoje, ocidental. A Bíblia é sagrada, e entre ela, no meio dela, estão as cartas que esse homem escreveu. Então eu queria que você, pelo menos, considerasse essa palavra que Paulo escreveu há 2000 anos, que ele diz que é uma palavra fiel, fiel porque ela é verdade, ela não é uma palavra enganosa. Saulo não tinha nada o que ganhar com o que ele pregava. Na verdade, a história dele nos mostra que ele foi um homem muito perseguido. Um dia ele foi perseguidor. Depois que ele creu em Jesus Cristo, ele é que foi o perseguido. Levou chibatada, foi chicoteado, foi preso, passou naufrágio, passou fome e sede, não tinha onde morar, foi aprisionado várias vezes, ameaçado de morte, chegou a ser apedrejado. O que é que esse homem tinha a ganhar com essa história que ele conta a respeito de Jesus de Nazaré? Ele não tinha nada a ganhar, na verdade ele tinha tudo a perder. Entretanto, ele foi até o fim, escreveu esses livros, escreveu essa declaração. Por isso que nessa noite eu queria que você desse atenção ao que ele está dizendo aqui. Ele diz aqui umas 5 ou 6 coisas, pontos, que eu gostaria de ver com vocês, e todas elas têm uma relevância, uma importância muito grande para a sua vida aqui nesse mundo, para o que você é e para você entender o que é que está diante de você. Eu espero no final que você se sinta desafiado, encorajado, na verdade, a tomar uma decisão diante dessas palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo. A primeira declaração de Paulo aqui, ou o primeiro ponto que eu quero tirar dessas palavras de Paulo, ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A primeira conclusão que eu chego aqui é que todos são pecadores. Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Significa que o mundo é feito de pecadores. Pecador é alguém que comete pecado, e pecado é você transgredir a lei de Deus, é você desobedecer a lei de Deus. A lei de Deus, ela está resumida nos 10 mandamentos que todo mundo conhece e que você conhece também. Se você vem do catolicismo romano, de uma igreja pentecostal, de uma igreja clássica, ou se você não tem religião nenhuma, mas eu duvido que exista alguma pessoa que nunca ouviu falar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito claros. Primeiro, Deus diz: você não vai ter outros deuses diante de mim. Segundo, você não vai fazer imagens de escultura para adorar como se fosse eu. Terceiro, você não vai tomar o meu nome em vão. Quarto, lembra do dia de descanso para santificar. Você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você vai descansar. Honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Essa é a lei de Deus. Pecador é quem quebra um desses mandamentos. E eu não preciso pressionar muito esse ponto, porque a sua consciência, com certeza, já deve ter dito a você que se você não quebrou, que no mínimo, se não quebrou todos, mas quebrou quase todos eles. E lembra que Jesus, explicando esses mandamentos, ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, é o 7º mandamento. Mas Jesus diz: quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vocês ouviram que está dito assim: não matarás, mas quem tiver ódio no coração contra o seu irmão, esse já quebrou esse mandamento. Então, esses mandamentos,
eles foram dados por Deus para mostrar que Deus é santo e que nós somos pecadores. Não há ninguém aqui, inclusive eu, que não tenha quebrado esses mandamentos. Todos nós quebramos os mandamentos de Deus por pensamentos, palavras e por obras. Uns mais e outros menos, mas o resultado no final é o mesmo. Imagine você que eu estou pendurado no teto dessa igreja, agarrado numa corrente de 10 elos. Quantos elos precisam partir para eu cair no chão? Você não precisa quebrar os 10 mandamentos. Você basta quebrar um e você cai do mesmo jeito que se tivesse partido 3 elos, 4 elos ou os 10 elos. O ponto é que Deus é santo e quem quebra um mandamento é culpado de ter quebrado todos. É verdade que tem alguns pecados que têm uma consequência maior do que outros. Pegar uma arma e tirar a vida de alguém trará consequências mais graves do que se eu contar uma mentira para eu escapar de uma situação difícil. Mas diante de Deus é a mesma coisa. A pessoa desobedeceu a Deus, ela transgrediu a Deus. Então, quando Paulo diz aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele está dizendo que o mundo é composto de pecadores. E que você não é exceção. É assim que Deus lhe vê. Você é um pecador, alguém que usou a sua vontade, a sua escolha e a sua disposição em algum momento da sua vida. Você amou alguma coisa mais do que a Deus. Você usou o nome de Deus quando você não devia usar. Você se curvou diante de outro Deus que não é Ele. Você desrespeitou seu pai e sua mãe. Você desobedeceu seu pai e sua mãe. Você contou uma mentira. Você se apoderou do que não era seu. Você olhou para o marido de uma mulher, um marido que não é seu. Você olhou para uma mulher que não é a sua esposa. Você viu pornografia. Você viu impureza. Você disse palavrão. Você contou piada suja. Você mentiu, você caluniou. Você foi para a rede social dizer o que não devia. Você compartilhou foto imoral. Não há ninguém aqui, nessa noite, que possa dizer que é inocente diante de Deus. E que nunca cometeu pecado. Por isso que Paulo diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O mundo é feito de pecadores como vocês e como eu. E não há exceção. O mundo todo, não somente aqui, mas fora daqui, em todos os países, de todas as etnias, de todas as raças. Ah, mas os índios podem não saber os 10 mandamentos como nós sabemos, mas eles têm o certo e o errado gravado no coração. Eles sabem o que é certo e errado na consciência deles. Por isso que todos eles têm religião. Todos eles tentam agradar a Deus de alguma forma, porque eles se sentem culpados. Não há exceção na raça humana. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você aprendesse. E saber isso é a coisa mais importante do mundo. Porque tem gente que acha que não é pecador. Ou então ele diz assim, alguém é pior. Eu sei que sou pecador, mas meu vizinho é pior do que eu. Ou eu conheço alguém lá no meu trabalho que é pior do que eu. Não se iluda. Essa diferença não existe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o primeiro ponto que Paulo ensina aqui, daquilo que ele aprendeu. Segunda coisa que nós aprendemos é que os pecadores estão perdidos. Se pecadores não estão perdidos, por que Paulo está dizendo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se ele veio para salvar, significa que os pecadores estão o quê? Perdidos. E é essa a consequência do pecado. O pecado torna o pecador perdido. Perdido aqui não é uma pessoa que está no meio do mato, não sabe para que lado vai, que caminho tomar. Que o GPS parou de funcionar, ele não sabe se vai para a direita, para a esquerda, também. Mas perdido aqui é que a vida dele, a existência dele vai se perder eternamente. Perdido aqui é a mesma coisa de condenado. Porque o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Porque Deus, que nos deu a sua lei, Ele é santo e Ele é justo. Uma pessoa justa significa que ela trata as outras de acordo com o merecimento delas. Uma pessoa justa é que dá a cada um de acordo com aquilo que a pessoa merece. Ora, se Deus é justo e nós somos pecadores, como eu já mostrei, isso significa que Deus está obrigado a me punir
pelos meus pecados. O que eu mereço de Deus é só a punição, o castigo. Não mereço mais nada dele, absolutamente nada, porque eu quebrei os seus mandamentos. Eu estou em dívida diante de Deus, estou em dívida diante dele. Pecadores estão perdidos, estão condenados. E qual é o castigo então que Deus impõe ao pecador que desobedece a sua lei? Começa com aqui nesse mundo. As pessoas que pecam, nós pecadores, já sentimos aqui nesse mundo o resultado dos nossos erros. Você conta uma mentira, é apanhado em flagrante, perde uma amizade. Você adultera, perde o seu casamento, perde os seus filhos. Você é desonesto, perde o seu emprego. Você é violento, diz na cara de todo mundo o que é que você acha das pessoas, perde os seus amigos. Você é uma pessoa que não domina a sua raiva, não domina a sua ira. Você é uma pessoa que vive solitária, não tem ninguém que gosta de você ou que anda com você. Então a gente já começa a sentir os efeitos do pecado aqui, mas isso é só o começo, porque depois vem a morte. A morte é o castigo que Deus impôs à raça humana por causa do pecado. Deus nos destinou para a morte, porque nós quebramos a sua lei, os nossos primeiros pais quebraram, nossos antepassados quebraram. Por isso que todos morrem, porque todos são pecadores. E pior, depois da morte vem o juízo eterno. Quando Deus então nos traz ao seu tribunal, Ele nos julga pelos nossos pecados e nos condena ao sofrimento eterno, longe dEle, em dores que a Bíblia descreve de uma maneira dramática, como sendo um lago que arde com fogo e enxofre. Essas imagens são vívidas e são claras para expressar uma realidade que nossa mente não pode compreender, que é a perdição e o sofrimento depois da morte por conta do pecado. Se não fosse assim, por que é que Cristo veio ao mundo salvar pecadores? Salvar de quê? Tem algumas religiões que dizem que Cristo veio salvar você do desemprego e oferece um emprego para você. Se você acreditar em Jesus Cristo, fizer campanha, fizer sacrifício, subir num monte, não sei quantos meses, Deus vai lhe dar um emprego. Tem outros que dizem que Jesus veio me salvar de morrer sem casar. Que se você fizer campanha, fizer direitinho, Deus vai arrumar um marido, vai arrumar uma esposa e tudo mais. Cristo veio me salvar da doença. Cristo veio me salvar das dívidas. A Bíblia não diz nada disso. Cristo veio salvar pecadores da condenação que eles merecem. Veio salvá-los do inferno, do sofrimento eterno. Foi isso que Cristo veio fazer. Ele não veio dar a você uma vida boa, uma vida melhor. Ele pode até fazer isso se ele quiser, mas esse não é a sua maior necessidade. A coisa que você mais precisa não é um carro do ano, um emprego e ficar bom dessa sua doença. O que você precisa é resolver o problema do pecado na sua vida. Porque você quebrou a lei de Deus, você desafiou a Deus e está debaixo do justo juízo dele. Primeiro ponto, todos nós somos pecadores. Segundo, pecadores estão perdidos. Agora vem a terceira conclusão que eu quero chegar aqui. Que os pecadores, eles não podem se salvar. Porque, é claro, ao ouvir isso aí, você vai dizer assim, bom, eu devo dar um jeito. Se eu fizer coisas boas, se eu praticar a coisa certa, ou se eu for religioso, ou se eu der esmola, se eu ajudar o pobre, se eu amar o próximo, de repente, né, eu compenso isso aí. Mas se houvesse a possibilidade de você se salvar dos seus pecados e você pagar a Deus o que você deve, por que Cristo veio salvar pecadores? Deus não precisava ter mandado o Filho dele salvar pecadores se os pecadores pudessem se salvar a si mesmos. Que desperdício mandar Jesus Cristo, o Filho dele, ao mundo para morrer numa cruz para salvar pecadores, se pecadores podem fazer alguma coisa para serem salvos. Mas a verdade é que a nossa situação é pior do que nós pensamos. Porque além de sermos pecadores, até a raiz do nosso coração, além de estarmos condenados e perdidos, destinados à morte e ao sofrimento eterno, nós não podemos fazer absolutamente nada para sair dessa situação. As pessoas imaginam, boas obras. Se eu praticar a caridade, se eu ajudar os pobres, se eu contribuir para um abrigo de idosos, ou então para um orfanato, ou então se eu fizer serviço voluntário,
para ajudar os moradores de rua, tirar os mendigos da rua, me envolver no movimento para salvar os drogados, as prostitutas. Será que Deus não vai ver essas coisas boas que eu estou fazendo? A questão é que essas coisas, embora elas sejam boas e necessárias aos olhos humanos, mas Deus olha o nosso coração e a nossa mente. E Ele sabe que muita gente faz estas coisas, não é movido por um amor genuíno ao ser humano e a Deus, mas exatamente por um desejo de satisfazer a culpa do coração, o desejo de receber reconhecimento, de ser aplaudido pelos homens, de ser reconhecido pela sociedade. A motivação está errada, porque o coração do homem está no lugar errado. Não está voltado para Deus, mas para si mesmo. E assim, as nossas melhores obras, diante de Deus, elas não valem nada. Imagine se chegasse aqui dentro uma pessoa, todo mundo sabe, já ouviu falar da uma doença chamada lepra, né? Uma doença contagiosa, que a pessoa deforma a pessoa, cai pedaços de membros da pessoa. É uma doença horrível, extremamente infecciosa. Imagine que entrasse aqui nessa igreja uma pessoa trazendo um bolo de chocolate, mas em mãos leprosas. Quem ia querer? O bolo de chocolate é maravilhoso, mas as mãos que estão trazendo são leprosas. Suas boas obras, a sua caridade pode parecer coisa boa, mas o problema não é ela, são as suas mãos. São as mãos de um pecador, as mãos de alguém que está manchado pelo pecado. Por isso Deus não pode aceitar boas obras como pagamento pelo pecado. Fazer caridade não paga pecado. Você diz assim, não, então eu vou sofrer pelos meus pecados. Tem religião que diz isso, né? E passa penitência. Não, você pecou, então você vai fazer uma penitência. Você vai subir uma escadaria de joelho em caroço de milho. E aí seus pecados estarão perdoados. Mas qualquer sofrimento que eu passar nesse mundo, ele não é meritório, ele não tem mérito, porque eu só estou recebendo o que eu mereço. Se eu sofrer, o que eu mereço é sofrer mesmo, não tem mérito nisso. Não tem valor nenhum no sofrimento humano para pagar a minha dívida. Ainda que eu desse a minha vida, morresse por conta dos meus pecados, ainda assim a minha alma, ela não é suficiente para satisfazer a justiça de Deus, a não ser se Deus a enviar para o sofrimento eterno. Aí sim. O máximo que você pode dar a Deus é a sua alma para sofrer no inferno, eternamente. Só isso poderia satisfazer. E mesmo assim, eu tenho certeza que ninguém aqui quer essa opção. Ninguém aqui quer essa opção. Outros dizem, não, mas se eu seguir uma religião dos meus pais, eu nasci nessa religião, todo domingo eu vou à igreja e tudo mais. Isso não vai resolver seus problemas diante de Deus. Religião não salva ninguém. Praticar atos religiosos não salva ninguém. Seguir esse ou aquele pregador não salva ninguém. Escutar missa, escutar culto, escutar sermão todo domingo, participar de sessão espírita, ou de reunião de testemunho de Jeová, ou qualquer outra coisa, qualquer outra religião, ir para uma igreja todo domingo, isso não vai resolver o seu problema diante de Deus. O problema é muito mais profundo do que isso. O ponto é que não há nada em você ou em mim que possa ser feito para resolver esse problema diante de Deus. Todos são pecadores, todos estão perdidos e ninguém pode fazer nada para se salvar. Agora vem o quarto ponto. A razão pela qual Cristo... Agora você pode entender o Evangelho. É por isso que o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. E você só pode entender a boa notícia se você primeiro entender a má notícia. Os 3 primeiros pontos que eu expliquei, eles são a má notícia. Agora você pode entender a boa notícia, o Evangelho. Que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa foi a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Ele não veio por outro motivo, embora pessoas há que digam que ele veio para ser um reformador social, ele veio para ensinar o amor ao próximo, ele veio para nos ensinar a respeito de Deus. E claro, Cristo fez todas estas coisas, mas essa não foi a razão principal pela qual Cristo veio ao mundo. A razão pela qual Cristo veio ao mundo foi para salvar pecadores, porque pecadores estão perdidos e não podem se salvar a si mesmos. Ele foi enviado por Deus com esse outro propósito. Com esse propósito, Deus não enviou mais ninguém.
Deus não enviou mais ninguém para salvar pecadores. Ele não me enviou para salvar pecadores, não enviou o pastor Rogério, não enviou o padre Marcelo, não enviou o Papa, não enviou João Calvino, não enviou ninguém, Buda, Maomé, nenhum deles foi enviado por Deus para salvar pecadores. Deus só mandou um Salvador ao mundo, e esse é Jesus de Nazaré, pregado e ensinado por Saulo de Tarso, esse que Saulo de Tarso perseguiu sua vida toda e que depois se converteu a ele e se tornou seu maior pregador. Fiel essa palavra e digna de toda aceitação. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para salvar pecadores. E você me pergunta, mas de que maneira ele fez isso? A resposta é que, sendo filho de Deus, Cristo não tinha pecado. Ele nunca desobedeceu a Deus, ele nunca quebrou nenhum dos 10 mandamentos, nem por pensamento, palavra ou por obras, porque ele era gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele era Deus feito homem, perfeito, sem pecado nenhum, imaculado, inocente, puro. Embora vivendo no nosso meio, ele nunca se contaminou com o pecado, nunca deu uma segunda olhada para uma mulher, nunca disse uma palavra imprópria, nunca por nenhum momento deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. Sempre disse a verdade. Nunca se apropriou de nada de ninguém, nem cobiçou absolutamente nada dos seres humanos que estavam ao seu redor. Ele foi o único que pisou nessa terra e que não tinha pecado. Deus o destinou para ser o representante daqueles que creriam nele. Deus o tomou e o pendurou numa cruz, usando as autoridades romanas e a traição de Judas. Deus usou tudo aquilo e fez cair em cima de Cristo o castigo que nós merecemos por sermos pecadores. Deus castigou em Cristo Jesus os pecados de todos aqueles que vão se arrepender e crer em Jesus. Cristo morreu por todos os verdadeiros crentes. Se você não crer em Jesus Cristo, você que vai pagar o seu pecado no inferno. Mas se você crê em Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz, Deus aceita como substituição para o seu castigo. Ou seja, em vez de lhe castigar, Deus vai aceitar o que Cristo fez na cruz no seu lugar. E você então vai ser recebido por Deus, perdoado por Deus, aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Você vai herdar a vida eterna e não será jogado na condenação eterna. Ao contrário, você vai entrar na presença de Deus através do sacrifício e do sofrimento de Jesus. Deus fez cair sobre Cristo o pecado de todo aquele que crê. Esse foi o caminho que Deus encontrou para salvar pecadores. Cristo morreu por estes, derramou sangue precioso. E você me pergunta, mas não tem mais nada a fazer? Absolutamente nada. Toda a ira de Deus, toda a sua justa vingança contra o pecado, ele derramou em cima de Jesus. Por isso que antes da cruz, Jesus orou: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, porque a dor que eu vou experimentar é muito grande, o sofrimento vai ser muito grande. Ele não estava com medo da dor física, apesar de que a morte de cruz era uma morte dolorosa, pendurado por pregos numa cruz de madeira, deixado para morrer sangrando, sem dúvida, extremamente doloroso. Mas a angústia de Cristo é que ele experimentaria o pecado na sua alma pura e imaculada. Ele sentiria a ira do Pai sobre ele no nosso lugar. Por isso que na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora o Pai virou o rosto para ele, porque ele foi feito pecado em nosso lugar. E o Pai o castigou derramando sobre ele toda a sua ira santa. O castigo que eu merecia e que você merecia caiu sobre Cristo. Por isso que Paulo diz aqui: fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E foi assim que ele salvou, é assim que ele salva. E você me pergunta, mas é suficiente? Sim. Deus nos oferece gratuitamente o perdão de pecados. Deus nos oferece livremente a salvação completa e perfeita.
através da pregação do Evangelho, desde a época de Paulo até o dia de hoje, o Evangelho é anunciado no mundo todo, e a boa notícia que é anunciada é essa: Deus está aceitando pecadores com base naquilo que Jesus Cristo fez. Você pode se reconciliar com Deus, você pode ser perdoado, você pode receber a vida eterna mediante Jesus Cristo. E aqui vem meu último ponto, porque Paulo diz assim no final. Ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele acrescenta: dos quais eu sou o principal. Ele, Saulo de Tarso, que escreveu estas palavras, disse: eu sou o principal dos pecadores. Por que ele diz isso? Porque ele tinha consciência de todo o mal que ele tinha feito contra Deus, contra Cristo e contra os cristãos. Ele sabia quantos ele prendeu, quantos ele torturou, quem sabe quantos ele matou. Ele perseguiu a igreja de Deus, ele perseguiu esse que veio salvar pecadores. Então Paulo se considerava o pior de todos, e aqui tem uma palavra de esperança, porque alguém pode dizer assim: pastor, mas isso aí é bom demais para ser verdade, o senhor não tem ideia de quão ruim eu sou, de quantas coisas erradas eu já fiz, das vezes que eu fui desleal, que eu traí, que eu menti, que eu roubei, que eu vi o que não devia. O senhor não sabe a raiva e o ódio que eu tenho no meu coração para com certas pessoas, já há tantos anos, desejei a morte dessas pessoas. O senhor não tem ideia de quão ruim eu sou. Eu sei que você deve ser ruim, mas não deve ser pior do que ser Saulo de Tarso, porque ele diz que ele é o pior dos pecadores. E meu ponto aqui nessa noite é esse: se Deus teve misericórdia daquele religioso fanático, cheio de ódio, que matou gente no nome da sua crença e no nome de Deus, será que Deus não pode perdoar você? Será que Ele não pode salvar você da condenação que você merece, dos erros que você cometeu? Será que Ele não pode lhe dar uma vida nova, um novo começo, um relacionamento com Ele, que envolva paz e tranquilidade? O Evangelho está sendo pregado nessa noite, ele está colocado diante de você. E eu quero fazer esse apelo para você. Fiel é essa palavra, ele é digna da sua aceitação. Eu queria que você nessa noite aceitasse essa palavra. Talvez você já seja crente, talvez um dia você já creu em Jesus Cristo, mas você ainda talvez não compreendeu todas as implicações disso. A paz que isso traz, a liberdade, a vida transformada que isso proporciona. Eu queria que você meditasse mais uma vez no Evangelho e no que ele significa para você, para que você deixe de ser um crente descomprometido, um crente mais ou menos, um crente que ninguém no seu trabalho lhe conhece como cristão, ou que não tem testemunho na sua escola. Pense nisso, o que é o Evangelho, e assuma de vez que você foi salvo por Jesus Cristo pela graça, e que você vai viver para Ele, e que essa é a única razão da sua existência. Talvez você está aqui nessa noite e você já ouviu essa palavra tantas vezes, mas você nunca fez isso que Paulo está dizendo aqui. Aceite. Essa é uma palavra digna de aceitação. Não tem outra palavra digna de aceitação em nenhum outro lugar do mundo. Mas essa palavra, ensinada por Paulo, discípulo de Jesus, filho de Deus, é digna da sua aceitação. Reflita nisso. Como você vai resolver o seu problema diante de Deus? Como você vai resolver o problema dos seus pecados? A sua consciência está aí, a sua memória está aí. Você sabe disso, você sabe o que é que você fez. Um dia Deus vai trazer você a julgamento. E que defesa você vai apresentar diante de Deus? Você não tem nada nas suas mãos para oferecer a Deus. Então essa é a noite em que você pode pensar e considerar nessa palavra. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, você que está me ouvindo aqui na sala ao lado, os que estão acompanhando a transmissão pela internet, se Deus falou ao seu coração, não demore em procurar o pastor de uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, e dizer: eu ouvi a palavra de Deus, eu estou convencido de que eu sou um pecador, e eu quero Jesus Cristo para ser o meu Salvador, eu preciso de ajuda, por favor me oriente. Procure uma igreja que vai cuidar de você, que vai lhe ensinar de que maneira você pode seguir a Jesus Cristo e de que maneira você pode viver
para a glória dele aqui nesse mundo. Queria orar com vocês. Ó Deus, te damos graças porque o Senhor não nos deixou ir para o inferno sem opção nenhuma. Te damos graças porque o Senhor não nos deixou entregues à nossa própria culpa e justa condenação. Te damos graças porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Te damos graças que nós podemos ser salvos da nossa culpa e da condenação. Podemos ser salvos do poder do pecado aqui nesse mundo. Te damos graças por aqueles que aqui nessa noite, que estão me ouvindo, e que já foram salvos, que creram e receberam perdão de pecados, e que o Senhor testificou no coração deles, de que eles foram aceitos, e estão em paz contigo agora. Mas eu quero orar, Senhor, nessa noite, por aqueles que ainda não aceitaram no coração essa palavra, que ainda duvidam, que questionam, que relutam em abandonar as suas crenças erradas e seus compromissos com o pecado e com outros deuses e se entregar inteiramente a Ti. Nós pedimos por eles, que o Senhor fale ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.